Fala galera, esse é o canal Comece do Zero. Estamos aqui no Pode Começar, o mais novo podcast que vai falar sobre empreendedorismo. Aqui ao meu lado está meu irmão. Só não é de sangue, mas É de vida, né? é de tudo, né? Maior que o sangue. De desafios. Exatamente. E à nossa frente aqui tem quem? Esse cara aqui eu assisto ele há muitos anos. Nossa, desde quando eu não entendi o futebol, eu assistia ele com meu primo. O Alterosa Esporte. Desde criancinha, você vai Desde falar? criancinha. Esse cara barbudo vai falar isso. Poxa vida, aí já começou daquele jeito, né? Ah, Mas de televisão já tem o quê? Olha, de televisão tem pra lá de 30 anos. Pra lá de 30. Pra lá de 30. Só na Alterosa a gente tem, deixa eu ver, não vou fazer a conta não, porque eu sou péssimo em matemática. Sempre foi. Meu pai foi professor de matemática, ele ficava louco comigo. Eu entrei na Alterosa em 92, 1992, no Aqui Agora. Não é do tempo de vocês, eu acho que nem somando as duas idades deve dar, né? Entre 92 e 97. Tinha 3 anos de idade. Tá vendo? E era um programa que não dava para criança de 3 anos assistir, né? Porque tinha muita reportagem de crime, né? De direito do consumidor, briga de vizinho, tragédias. Então não era bom, né? De 3 anos. Mas era um programa muito bacana, o Aqui Agora, porque a gente tinha... Ele tinha um slogan, a arma do povo. Então a gente ia em determinadas situações que era de defesa do consumidor, por exemplo, ou de problemas de bairro, né, de comunidades, saneamento, criminalidade, segurança, enfim. E a gente, modéstia às favas, a gente ajudava bem o povo realmente. E depois o Alterosa Esporte, né, que completou esse ano 27 anos. 27 então, anos. vamos fazendo a soma aí. É tempo para danar. Bom, primeiro começar te agradecendo Obrigado. por dispor do seu tempo para estar aqui com a gente. Bater um papo com inteligência é sempre bom, a gente aprende muito. Né? Nós estamos aqui para aprender com você, você pode ter certeza. Estamos muito felizes com a sua presença aqui, de coração mesmo. Meu ponto que é de Manhuaçu, né? Isso, eu adorei o Comece do Zero. Acho que é importante. É um podcast que é uma mensagem, né? Comece do zero. Se tropeçar, comece do zero. Exatamente. Né? Se E como é vacilar, que foi comece do o zero. começo do zero do Leopoldo? Pois é, você falou aí da minha naturalidade, né, de Manhuaçu. É uma cidade no leste de Minas, cidade do café, caminho para a praia, né? De mineiros que saem, por exemplo, aqui de BH. Mas, na verdade, eu nasci lá, mas não vivi lá muito tempo. Com mais ou menos 3 anos de idade, meu pai, que era de Juiz de Fora, foi transferido do Banco do Brasil para Juiz de Fora, então a família toda foi, até então eram 3 filhos, né? Eu e 2 irmãs, então eu tinha por volta de 3 anos de idade quando eu fui para Juiz de Fora. E a história de Manhuaçu é interessante porque o meu pai foi inaugurar uma agência do Banco do Brasil em Manhuaçu, e lá conheceu uma estudante de apenas 16 para 17 anos, se apaixonou e se casaram, e foi a minha... Então foi o começo desse núcleo familiar, né? E tem tanto tempo que meu pai, o pedido de casamento foi feito por carta pelos pais dele aos pais da minha mãe. Olha isso, cara. Por carta, né? Porque a distância entre Juiz de Fora e Manhuaçu, mas enfim... Aí, em Juiz de Fora, eu tive minha vida, né, escolar e tudo mais. Me formei lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, em jornalismo, comunicação social, que na época abrangia o jornalismo, publicidade, relações públicas, enfim, mas sempre foi o jornalismo essa veia. Então, resumidamente, essa história entre Manhuaçu e Juiz de Fora. E em 87 eu vim para BH, me tornando, então, um Belo Horizontino de coração. Não tenho título de cidadão honorário, mas sou Belo Horizontino de coração. Deveria ter, né? Deveria Será? ter. Que isso, está presente na vida de pelo menos a galera que é da nossa idade aí, você tá doido? Eu passei minha O outro vai falar daí. início de adolescência, eu vou pegar mais leve. Vou pegar mais leve. Vai lá. Cara, assistindo vocês ali na bancada Agora, o que te fez, voltando um pouco atrás aí na sua história, o que te fez ir pelo caminho do jornalismo?
Como é que foi a história? Que a gente gosta de pegar essas... Como é que foi o início ali, sabe? É bom lembrar, porque assim, eu citei agora há pouco que eu sou péssimo em matemática, mas eu tenho um tio, um irmão do meu pai, que se formou em engenharia. E quando eu era mais novo, eu ia para casa da minha avó, era uma casa bacana, muito grande, um quintal. Eu sempre gostei dessa coisa de quintal, né, de natureza. E casa de vó, aquela maravilha, né? Satisfaz os desejos dos netos, né? Gostava de ir para lá e via meu tio lá com aquela prancheta, aqueles esquadros, aqueles compassos, aqueles cálculos e tal. Falei, você é engenheiro, mas uma mínima vocação eu não tinha. Para começar, cálculos, matemática, não é o meu forte. E ao mesmo tempo eu gostava muito de ler, uma herança do meu pai, que era um leitor, gostava de escrever também, e gostava muito de escrever. Poemas, crônicas, contos, eu gostava dessa coisa de escrever. E comecei a escrever um jornal de família, ou seja, fazer fofoca das tias, dos primos. Que legal. Olha que doideira. Mas pensa, mas é preciso a gente deixar bem claro que, jornalistas de plantão, jornalistas que estão se formando ou já formados. Jornalismo não é fofoca, tá? Eu fazia só uma brincadeira de família. Jornalismo é sério, é apuração verdadeira, né? E esse gosto por escrever, né, me deu uma direção mais para o jornalismo. Quando eu fui fazer a inscrição no vestibular, eu não tive dúvida. Assinalei lá a comunicação e ali começou esse processo mesmo de aprendizado. Com um ano antes de formar, eu já estava trabalhando num jornal lá em Juiz de Fora, depois passei a trabalhar numa rádio. Aí não tive dúvidas. É uma profissão maravilhosa, se bem exercida, como eu disse agora há pouco, e apaixonante, né? Para quem gosta, não tem feriado, não tem tempo ruim, fazer a notícia chegar ao público da forma mais honesta possível, isso é muito legal. E sua família nunca teve conflito, assim? Porque o jornalista mesmo, raiz, ele vive por aquilo ali, né, cara? Então, sua família sempre, sua mulher, sempre compreendeu bem essa rotina sua, que é uma rotina meio louca, né? Eu não diria que é igual a um médico, né, que é chamado no meio da madrugada para uma emergência, mas é uma profissão, dependendo do setor que você atua, sem horários mesmo, né, sem muitas... nos feriados a gente trabalha, nas festas de fim de ano a gente trabalha, aos domingos, para quem faz jornalismo esportivo, então é um dia nobre, né, você trabalha, né, enquanto a família está no churrasco, você está ali fazendo algum trabalho de jornalismo. Então, assim, a família compreende mesmo, apoia e tudo, apesar dessas situações, né? E a minha mulher nem pode reclamar, porque ela é jornalista também. Ah, então vocês estão na mesma visão, já caminhando ali. Exato, ela tem outra área de atuação, né? Há algum tempo ela trabalhou em jornal, mas foi para assessoria de imprensa, né? De órgãos, de governos, enfim. Mas, de toda forma, é jornalista, né? Então... e a família curte muito. Os meus filhos, quando pequenos, né, que começaram a ver aquela coisa da audiência muito grande, né, do Alterosa Esporte, e as pessoas reconhecendo nas ruas, e eles ficavam assim, meu pai é famoso, que coisa, sem muita noção do que aquilo representava, e sofriam, né, digamos, uma pressão dos telespectadores que a gente encontrava na rua, assim, agora que eu vou saber o time do seu pai. Perguntava para o meu filho ou para minha filha. Aí eles falavam, eu estou até antecipando uma pergunta. Vamos deixar para o final. Vamos deixar para o final. Vamos deixar isso aí para o final. Vamos deixar essa surpresa aí para o final, porque eu acho que é isso que o público quer saber. Eu tinha uma curiosidade muito grande de saber, assim... Já entendi. Vocês vão ficar me enrolando até me perguntar, até me amaciar aqui. Vamos falar de outros assuntos. Vamos falar de coisa boa, cara. Eu vi que você tem um evento muito interessante, que você toca há muito tempo também, acho que, se não me engano, se não me falha a memória, 20 anos, que é o Troféu Leopoldo Siqueira. Que é fala dessa ação aí, como é que funciona isso? Esse Troféu Leopoldo Siqueira, assim, no começo, um amigo, né, ligado ao esporte amador, a projetos sociais, me procurou e falou, olha, vamos fazer o Troféu Leopoldo Siqueira. Eu falei, não mexe com isso não, cara. Pra quê? Troféu com meu nome, não. Não, vamos fazer sim, cara. Você merece, tá aí na mídia há tanto tempo, você é uma pessoa isso e aquilo e tal. Eu falei, não, cara, eu não tenho...
até meio vergonha, assim, de ter um troféu no meu nome e tal. Falei, não, mas a minha intenção é fazer o seguinte, a gente faz alguns eventos esportivos, jogos e tal, e as pessoas levam leite para a gente doar para comunidades carentes. Eu falei, pode fazer, não precisa falar mais nada, pode fazer. Se é esse o intuito, bacana, né? Se a gente tem alguma credibilidade, né, alguma, vamos dizer, fama e tudo mais, é para ser usada, na minha visão, no meu modo de viver, é para ser usado para isso, para o social. Para fazer alguma coisa boa, um troféu no seu nome e qualquer outro tipo de homenagem, simplesmente para o ego, para a vaidade, eu acho que é desnecessário. Aí acabou acontecendo, né? E a gente fazia esses eventos, arrecadava, fazia as doações, né? E é um campeonato? E não chegava a ser um campeonato, chegava a ser só um jogo mesmo, assim, às vezes 2, eram eventos rápidos, né? Não tinha... porque a gente concentrava aquela reunião, né, de torcedores, daqueles jogadores, chamávamos pessoas conhecidas, ex-jogadores, pessoas da imprensa, para ter aquela atração, e as pessoas levavam a doação e depois a gente entregava, né? Tinha só esse intuito mesmo, né? Hoje a gente pensa até um pouco além. A gente sabe que a mobilização através do esporte, ainda mais do futebol, é grande, né? Então a gente pode fazer, além desse projeto de doações, né, de solidariedade, a gente pode fazer projetos sociais também. Pode e deve, né? E queremos fazer, né, nessa nova etapa. Aí, esse exemplo, né, do troféu Leopoldo Siqueira lá de trás vai ser muito útil para a gente compor essas propostas que a gente está pensando. E para você entrar nessa área do jornalismo esportivo, porque o jornalismo ele tem vários braços, né? Várias. O que te fez ir por esse lado, assim? O brasileiro ele gosta de futebol, né? Desde pequeno, tudo mais. Eu sempre gostei, mais futebol de botão. Eu sou perna de pau, mas eu jogava minhas peladinhas, né? Gostava de futebol de salão, hoje de futsal, né? Tem que falar futsal, handball. O esporte é muito bom. E a gente, quando está mais novo, né? Está em forma, está com muita energia para gastar, a gente gosta de ficar o dia inteiro na rua, batendo pelado, ou nas quadras, enfim. Mas no jornalismo é curioso que quando eu entrei nesse jornal que se chama até hoje Tribuna de Minas, em Juiz de Fora, ele estava recém-criado, a direção do jornal foi até a universidade e falou, olha, a gente vai captar aí, fazer uns testes com estagiários, né, com estudantes para serem estagiários do jornal. Aí eu fiz esse teste, fui aprovado e a vaga que tinha era... na geral, digamos assim, né? Reportagens variadas, né? De tudo. Mas acabou que nesse processo, um repórter do jornal, que já era profissional, contratado e tudo, saiu para uma outra empresa, enfim, aí eu fui deslocado para o esporte. E desde então, como eu disse anteriormente, eu gosto de escrever e tudo mais, eu tenho um jeito de fazer reportagem que, assim, é diferente. Não é que eu fico fazendo poesia com a realidade, não. Mas, assim, é tentar tirar o máximo da emoção daquele entrevistado, ou daquele fato e tal. Então, sempre foi diferenciado, né? E eu comecei a fazer as coberturas de esporte e tudo mais, e aquela coisa do faro do jornalista que tem que ter, de buscar a fonte, de buscar a notícia em primeira mão, que faz parte, né, da adrenalina do jornalismo. Eu comecei a me dar muito bem, né? Assim, as matérias serem conhecidas, aprovadas e tal. Era engraçado, assim, porque o jornal escreve o nome, né? Reportagem Leopoldo Siqueira. Aí eu pegando o ônibus, né, para ir para o trabalho, as pessoas lendo o jornal dentro do ônibus, eu olhava assim, de vontade de falar, esse aí sou eu. Até então, ninguém conhecia seu rosto ali, né? Acaba que é o nome só. É, um nome só. E quando eu vim para BH, em 87, eu trabalhei também vim através desse jornal e um tempo depois eu fui contratado pela Rádio Globo. Então, aqueles gravadores, também não é do tempo de vocês, está mais num livro desse, assim, né? Nas entrevistas coletivas, né? E que eram gravadas por televisão, e eu fazendo a gravação do entrevistado para a rádio, tudo.
Aí em Juiz de Fora, minha mãe, aquele dedo lá é você, aquele gravador você que tá segurando, né? Não aparecia o rosto, assim, é eu mesmo, mano. Você reconheceu como? Esse é o dedo preto e virado, assim, é só você. Então era um orgulho da minha mãe, falar assim, eu vi o dedo do meu filho na televisão. Aí eu comecei na televisão com o dedo, né? Depois foi o corpo todo. O seu começo do zero na televisão foi o dedo. Dedão. Ai, cara, é muito interessante. A gente gosta de abranger esse início das pessoas, né? Porque as pessoas veem hoje, principalmente essa galera da nova geração, tá o Leopoldo ali e tal, mas não sabe como que foi difícil ali, né? Se você pudesse falar pra gente assim, qual que foi o maior obstáculo que você teve na sua carreira até hoje? O que seria? Assim, eu tenho que agradecer e faço isso diariamente a Deus. Tudo que aconteceu, porque quando eu fui para esse jornal ainda estudando, as coisas começaram a acontecer, né? E as dificuldades inerentes, né? De você, por exemplo, fazer o jornalismo esportivo, né? E o Tupi, um dos times mais conhecidos de Juiz de Fora, jogando no domingo, você faz aquela cobertura e tal, o time, aí você dá as notas para os jogadores, né? Naquela partida. E no dia seguinte, no Calçadão, que é um dos pontos centrais da cidade, onde tem aquele vai e vem, muitas lojas, as pessoas andando, ou passeando, ou comprando, enfim, curtindo ali um final de semana. Eu andando por ali, veio o zagueirão do Tupi do outro em frente, né, no sentido contrário, já percebi ele de longe, assim, né, que era um baitão, assim. Ele já veio com a cara fechada pro meu lado, falei, ferrou. E esse calçadão é cheio de galerias, assim, eu já olhando as galerias para onde que eu ia escapar, né? Porque eu tinha dado nota 3 para ele, que ele tinha sido péssimo na partida. Ele já chegou mesmo assim, e aí? Pô, como é que você me dá uma nota daquela? Falei, olha, cara, você jogou bem? Não, eu não joguei bem, não, mas não era pra você ter me dado 3 também, não. Falei, não. Pô, cara, você tem que... Aí, ali, assim, ele não chegou a me ameaçar nem nada, não, mas veio assim de forma mais veemente, né? Aí ali eu compreendi que o mundo do futebol, né, o jogador, o dirigente, detestam críticas. O negócio é bajular, que eles acham que tem que ser, que acontecer. E o jornalismo esportivo independente, ele não vai bajular, ele vai falar o que é real, né? E assim, vindo para cá, e eu sempre gostei de reportagens que fosse assim, em contato com o público, em contato com as comunidades e tal. Então não tinha, e não tenho ainda, apesar de ter 2 filhos, a gente fica mais, não é que mais medroso, mas mais cauteloso, né, e tal. Mas eu sempre gostei de acompanhar batidas policiais, e não é que eu gostasse, é o meu trabalho, né? Uma batida policial não é nada que se goste, né? Sim. A gente está falando de criminalidade, de situações de risco, de pessoas em esses aglomerados. Agora tem que falar aglomerado ou é favela que já pode falar? Comunidades, tá difícil, né? Toda vez muda, mas... Lá é favela. É favela, não há respeito nisso, né? Pessoas de bem. Mas tem essa coisa toda. E eu sempre tive desse temor mesmo, de querer fazer a notícia, né? Não virar notícia, obviamente, mas acompanhar de perto tudo que acontecia. E o jornal, o programa que a gente fez parte, que eu falei do Aqui Agora, era exatamente isso. Tinha muito calor, né? Era quente. Então a gente passava muitos sufocos. E tive sufocos engraçados também. Quando eu voltei de férias, a produtora... É disso que eu gosto. A produtora falou assim, que bom que você voltou de férias, porque... tem uma reportagem que só você pode fazer. Aí eu brinquei, falei, já vem palhaçada. Ela mais ou menos isso, porque é no circo. Falei, mas o que vai ser feito no circo que só eu posso fazer? É o seguinte, tem o Globo da Morte. Aí eu sentei, né? Falei, acabei de voltar de férias. Já vou morrer? E o normal, né? O tradicional, até hoje que foi feito, são 3 motoqueiros, né? Rodando naquele Globo da Morte. Mas como o Fantástico
fez com 4, aí havia uma concorrência, né, entre o Fantástico e o Aqui Agora. O Aqui Agora tem que fazer com 5. Falei, tá bom, beleza. Manda os 5 lá ficar lá rodando. Não, mas é porque é com você dentro do Globo. Que aí a gente vai passar o Fantástico, aí vai ser uma beleza. Eu falei, vai. Então tá, eu não amarelei, não. Vamos pra lá. Você foi, cara? Eu fui. Aí Meu Deus. o instrutor, o pessoal das motos e tal, falou assim, ó, vai ser assim, o cara vai rodar, você tá parado aqui. Aí vai entrar o outro, tal, aí vai entrar o terceiro, aí vai entrar, aí na hora que eu entrar, eu sou o último, era o mais velho. Eu falei, você não vai infartar não, né, bicho? Que eu entrar, eu vou te puxar pro lado, você não resiste não, eu vou te puxar pro meu lado assim, que vai entrar o outro, vai passar, vai ficar estacionado do teu lado. Mas você entrou, como é que é? Você entrou pilotando a moto? Não, em pé. Em pé? Em pé, parado com o microfone. Meu Deus! E as motos é corajoso? Que doideira. Não. Aí, pá, pra fazer o começo do zero voltar. Pode ir lá. Começa lá fazendo lá. A sorte segue a coragem. Aquela coisa rodando e tal, eu parou aqui assim, me puxou. Mas antes disso, eu perguntei, escuta, tem um capacete? Pelo menos a cabeça. Né? Tal. Aí ele falou assim, tem, mas não vai adiantar nada se você usar. Se acontecer algum acidente, o capacete vai ser o de menos. Falei, então o troço é bacana mesmo, né? Interessante. Interessante. Aí ele me puxou, o outro desceu, parou aqui, ai, beleza, olha aí a reportagem. Mas assim, foi tenso. Não foi mole, não. Mas você falou que lá no Aqui Agora você tinha um contato mais real. Já teve algum dia de você encontrar alguma situação, sei lá, de crime, que tocou assim, que você falou, isso aqui eu nunca vi. Nessa época, né, que você acompanhava mais de perto esse tipo de reportagem, teve algum que você falou, isso aqui eu nunca vi, isso aqui te marcou assim? Ah, teve. Infelizmente, assim, a gente, como Aqui Agora tinha muita audiência, era muito querido pelo público, e a gente tinha informação de algumas situações, se não antes, ao mesmo tempo que a polícia ou que algum bombeiro, enfim. Então a gente chegava, assim, praticamente na hora que pouco depois do acontecido, ou no caso de tentativa de suicídio ali no Caiaque, assim, o cara estava ameaçando pular, então a gente estava o tempo inteiro vendo aquela situação. E é uma coisa terrível do ser humano, né? Tinha um grupo que estava assim, gritando, pula, assim, sem compreender o drama, a depressão, qualquer coisa que tivesse levado aquela pessoa àquela situação extrema. Foi o conhecido caso do, então, Sargento Teixeira, que veio com uma corda e conseguiu pular em cima da pessoa que estava tentando suicídio e levou ele para dentro do cômodo lá e salvou, né? Foi uma salvação bem sucedida, né? Mas aquela tensão, aí eu larguei a reportagem, comecei a xingar as pessoas, eu falei, pô, vocês são loucos, são humanos, né? E que ano que foi isso, mais ou menos? Não mesmo. Boa. Porque dá a impressão que as pessoas estão ficando agora mais escrotas, mas eu acho que o ser humano, ele sempre foi escroto. Eu acho que sempre foi. A gente tem internet agora que isso divulga isso muito mais rápido. Eu acho que a lupa tá maior. E aí o negócio acontece ali, esse tipo de idiotice das pessoas chega muito mais rápido, você já vê. Não tem mais clarão, né? Uma vez eu cheguei de plantão na Alterosa, né? Era um domingo e tinha pouca gente ali, era um plantão, não tinha pouca gente na redação, o telefone toca, eu mesmo atendi. Aqui agora. Beleza, aqui agora. Então é o seguinte, tem um cara aqui que tomou uma facada no peito, então a gente está chamando a reportagem para ver aqui, tudo mais. Eu falei assim, ok. Vocês já chamaram a polícia, não sei se não era SAMU na época, não me lembro, assim, ambulância, chamaram, né? Não, pode ficar tranquilo. Nós vamos esperar o Aqui Agora chegar, não vamos tirar a faca, não vai ficar tudo aqui preservado para vocês fazerem a reportagem. Falei, caramba, não, pô, chama, pô.
cara tá vivo, tá, por enquanto. Meu Falei, então Deus. chama logo. Não, eu vou esperar você chegar aqui. A notícia é mais importante que a vida dele. Eu falei, meu amigo, onde é que é? De onde você está falando? Nova Contagem. Eu falei, não vou chegar a tempo, chama a ambulância. Gente, que loucura. Aqui, mas como é que foi? A própria população que entrava, porque eu fico nessa curiosidade. Como é que às vezes a reportagem chega primeiro que a polícia? Nesse caso, igual eu falei, assim, a gente era um programa muito querido, né? Chamava Arma do Povo. Então o povo se sentia representado. Né? Eu chegava na padaria assim, com a equipe para lanchar, entre uma reportagem e outra, o dono já saía de lá, o que aconteceu? É algum pão estragado, é alguma coisa e tal, que agora já veio fazer a denúncia. Eu falei, não, a gente vai só tomar um cafezinho. A gente era temido na cidade. Né? Então, uma vez a gente foi cobrir uma operação da Polícia Federal que é sigilosa, né? Assim, só descobre quando a Polícia Federal atuou, depois que ela atuou. Ela faz uma investigação super sigilosa, super no segredo. E a gente chegou, eles estavam fazendo uma operação de desmonte de oficinas que eram de desmonte de carro, tráfego, um bafafá legal. Aí chegamos lá e começamos a cobrir, tal, e os policiais daquela toca ninja, para não serem reconhecidos. Né? Aí um deles chegou assim, como é que vocês descobriram que a gente estava aqui? Que a Polícia Federal não passa informação para ninguém. Era o vizinho que viu, desligou para a gente, falou assim, ó, tem uma movimentação aqui, eu acho que é a Polícia Federal, que está todo mundo aqui de preto, tudo assim tal. Aí chamou a gente. Aí o policial federal falou assim, pô, não é possível, isso aqui agora está em todas, né? Porque o público gostava da gente, queria que aquilo fosse... Né? Então, assim, você perguntou sobre sufocos, né? Eu contei alguns sufocos que depois, como diz o nosso Suassuna, né? O que é ruim de passar é bom de contar, né? É verdade, com certeza. Como é que foi o impacto aí que ele trouxe um assunto aqui da internet, né? Antigamente o meio de comunicação era televisão, né? Inclusive rádio primeiro, né? Jornal, impresso, aquele... Isso. E aí veio a TV e foi o primeiro, assim, o preferido, principalmente dos brasileiros. E aí, como é que foi o impacto da internet na televisão? Assim, e o que minha pergunta é muito vaga, né? Mas assim, como é que foi a repercussão assim dentro da TV e o que a TV tem feito para se adaptar? A gente teve essas transformações dos meios de comunicação ao longo dos anos, né? Então o rádio, quando a TV chegou, foi condenado. Agora acabou o rádio. Aquele instrumento, aquele veículo ali com imagem, não, o rádio é o rádio. Aí o rádio se adapta, né, a essa modernidade, sendo também web rádio, sendo também imagem. E a televisão, ela sofreu e sofre muito com todas essas ferramentas, né? Falando de TV aberta, né? Para a novíssima geração, aquele monstrengo parado na sala, né? Você tem que ficar sentado para assistir, ela não te acompanha, né? Porque o celular está na mão aqui. Eu falo que o celular é a extensão da mão da minha filha de 20 anos, que ela leva para todos os lugares. Sim. Né? E vendo tudo aqui, inclusive programação de TV aberta, como é o caso, por exemplo, do Alterosa Esporte, né? Que passou a transmitir ao vivo o programa simultaneamente através do YouTube, porque é uma realidade. Sim. É uma modernidade, não tão moderna, já tem um tempo, mas que é necessário, porque as pessoas estão mais na internet. Elas estão mais com esse celular, enfim, com qualquer outro equipamento móvel, e que elas podem assistir a hora que quiser. Né? Então a gente teve que se adaptar a isso, em termos de TV aberta, e adaptar também no campo da informação, que assim, a internet virou, vocês já comentaram aqui há pouco, né? A terra de ninguém. Quer dizer, as pessoas acham que é terra de ninguém. Não é, né? Mas uns atuam como se fosse. Aí a gente perde um tempo precioso desmentindo os boatos, fake news da internet. Assim, o Atlético contratou fulano de tal, o astro internacional de sei lá que time está aqui no aeroporto, tá? Ou então assim, briga no vestiário, vocês não vão dar essa informação, não? Que os caras saíram no tapa lá, depois da derrota, no vestiário do Mineirão, sei lá, e é tudo mentira. Então, e a gente ainda fica com aquela peça assim, vocês são vendidos.
Vocês não dão informação real e tal, porque algum gaiato cotou lá na internet, aquilo foi sendo replicado como se fosse verdade. Né? E a gente perde um tempo nosso, fala assim, para procurar, escutou, fulano, é verdade que, já sei, você vai perguntar se o Sassá deu um soco não sei quem. Não, é verdade. Sua Anelka veio pro gato. Sua Anelka, finalmente vai chegar. Né? Enfim, então assim, tem esses percalços também, mas ela aumentou, né, a internet, aumentou a interatividade, né, da TV, Sim. no caso a TV aberta. Democratizou. Né? Quando começou o Autorosa Esporte, a gente tinha o fax. Então eu ia para o estúdio com aquele rolo de papel e abria. Agora uma mensagem aqui, as pessoas às vezes escreviam à mão, assim, num garranchão, né? Aí ficava uma mensagem, um papel desse tamanho. Aí o Dada ainda inventou assim, nosso faxnauta, então tá mandando... Tem um internauta e tem um faxnauta. Aí depois passou para o computador e aí é uma interação, né? Uma interatividade muito rápida, né? Então é legal, assim, é como uma das formas que a televisão se adaptou, né? E na linguagem também, né? Sim. Hoje está tudo rápido. Agora, quem está tentando, com pouco sucesso, fazer com que influenciadores sejam apresentadores de programas de televisão aberta, não está dando muito certo. Porque esse movimento contrário já não funciona. Eu ia te perguntar, qual que você acha que é o desafio de um jornalista, né? Alguém que deseja ser jornalista hoje, e você já deu um problema aqui, que é o que eu imaginei, né? A pessoa tem que primeiro desmentir tudo para depois trazer, olha, isso aqui que é a notícia. Hoje todo mundo é repórter. Isso que eu ia falar. Um celular Como na palma da que mão. o cara se faz para sair desse nível de, todo mundo que grava e fala alguma coisa aqui, tá dando algum tipo de notícia e não, peraí, se torna uma voz da verdade, vamos dizer assim, no mundo do jornalismo. Generalizar sempre é pecado, né? Não pode, a gente não deve. Mas, assim, grande parte dos que atuam na mídia, sem ser jornalistas, você defende o diploma, o curso, defende. Mas tem aqueles que são, que têm jeito para coisa e tal, não, beleza, tem essas situações, essas quase exceções, sei lá. Mas é preciso ter a formação, é preciso ter o respeito pela profissão. Né? Então, se você está com um celular, hoje qualquer um pode fazer, vou postar isso aqui e tal. E às vezes, assim, expõe alguém, expõe alguma situação, não tem apuração. Né? Muitas vezes, aquilo que está acontecendo é por alguma razão. Né? E se você não apura, não ouve todos os lados, você pode transmitir uma notícia, né, falsa que seja perigosa, complicada, danosa, né, para alguém. E a gente tem que, é claro, o jornalista hoje, ele tem também esses instrumentos, né? Hoje um repórter não sai como antigamente, todo preso de um equipamento desse tamanho, um gravador, a câmera ligada a esse e o microfone ligado à câmera. Uma vez a gente estava correndo ali na Praça 7 para uma situação de confusão, não sei o que e tudo. E eu correndo na frente, narrando, tá aqui, tá acontecendo, parece que é assalto, vamos lá, aquela coisa tensa, né? E o cara, o câmera atrás de mim, né? Tal, e a câmera colada no cara do gravador, próximo desse tamanho, pesado. Alguém passou na frente dele, alguma coisa aconteceu que ele parou. Aí ele parou, a câmera travou e eu travei também. Foi todo mundo pro chão. Hoje com o celular você faz isso. É claro, a gente desemprega 3 pessoas, mas tudo bem, né? Infelizmente são coisas que é inevitável. Mas hoje, assim, não sou contra as pessoas que não têm a formação entrar, né? Mas não pode, por exemplo, no caso do jornalismo esportivo, você tem lá as pessoas profissionais que criaram seus próprios canais. Né? Então, eles são afiliados à Associação Mineira de Jornalismo Esportivo e são credenciados e vão para os jogos. Eles não são jornalistas, alguns não são jornalistas, são torcedores. Certo. Ok, estou fazendo lá na ótica do torcedor, estou torcendo ali e tal. É a proposta, é o formato, nada contra e tudo. Mas se um deles vai para uma entrevista coletiva, o treinador precisa ser questionado, ele já tem outra forma. Ou ele vai bater demais e o treinador fica puto, às vezes com razão ou não interessa, mas... Ou então ele não vai passar o pano, como se diz. Né? Então é preciso ter o senso crítico para você ser um comunicador. Né?
que você vai levar para o seu público? A sua visão de torcedor? Ok, aí tem o torcedor que está vendo ali, fala, eu gosto desse cara, porque ele torce para o meu time, ele é animado, ele tal, beleza, né? Mas não vai esperar informação isenta dele. E o problema é que a internet ela não filtra quem vai receber, né? Ela vai embora. Os cortes ali, a entrevista, principalmente quando um treinador fica puto, o povo ama essas coisas, né? Aí compartilha e vai virando aquele caos. E fica só aquele trechinho ali, fora, às vezes fora do contexto, mas é o que dá visualização, que dá engajamento, então vamos embora. Pois é. Você falou aí de um ícone da televisão, do esporte mineiro, que é o Dadá Maravilha. E ele te deu um apelido, cara. Como é que é esse apelido? Como é que é? Leãozinho? Não, Leozinho Delícia. Leãozinho Delícia. Leozinho Delícia. Cara, explica isso aí pra nós. Será, hein, que eu posso? Não, na verdade, assim... eu não, a gente podia falar de tudo. Nós estamos falando de tudo. É verdade. O Dadá, assim, a gente não explica como que ele chega a essas frases maravilhosas, né? Porque... Então, não me venha com a problemática que eu tenho solucionástica e dando nome aos gols e tal. Tudo que ele faz é como se fosse um Midas, toca, vira ouro, assim, porque realmente é uma figura muito querida, muito carismática, né? Ele transita em todas as torcidas, Sim. levemente, né? Porque é uma pessoa maravilhosa de se conviver. E o Dadá, assim, quando foi para o Autoesporte, ele trouxe exatamente isso, a leveza para a bancada, né? A gente tinha, por incrível que pareça, 3 jornalistas equilibrados como torcedores, Carlos Neuber, Carlos Cruz, Toledo e Neuber Soares, saudoso Neuber, mas era uma tensão, os caras brigavam, assim, batiam na boca séria. Eu ia te perguntar, só te interrompendo, se aquilo ali era verdade. Não, né? verdade, Quando eu assistia, sem nada combinado. Eu lembro que uma vez o Toledo apelou com o Serginho, se não me engano, e eu falei, gente, eu assisti com meu primo, eu falei, gente, será que isso é verdade? Esse cara... Seres humanos, nada aqui tinha teatro, tinha script, não, seres humanos. Né? E o grande desafio era esse, era equilibrar a paixão até um ponto em que ela não fosse... Né, consequente, né? Sem ética, sem respeito, né, ao adversário, porque ali era uma espécie de boteco sem o torresmo e a cachaça, mas com limites, né, porque é um programa de entretenimento, programa da hora do almoço, programa da família. Então eu dizia para eles, vocês não estão na arquibancada, né, nem na rua, mas é claro, em épocas de clássico sempre a adrenalina subia, mas o Dadá, assim, ele trouxe essa leveza, né? Mesmo quando o Atlético perdia, ele ia com esparadrapo, o Dadá foi atropelado e tal. Então, de palhaço. Aí o torcedor compreendia mais que assim, a nossa gozação, a nossa sacanagem com o adversário porque perdeu, ela tem que ter esse limite do engraçado mesmo, né? Não passar disso, né? Aí ele fazia essas incursões assim diferenciadas mesmo, e do nada, eu não sei como começou, ele começou a me chamar de Leozinho Delícia, e colocava isso em tudo, quanto é a situação. Leozinho Delícia. Eu saía para fazer reportagem, as pessoas começavam, aí um cidadão lá no Mineirão, assim, como é que o Dadá te chama mesmo? De Leozinho Gostosinho? Eu falei, não, pelo amor de Deus, como é que você já tá ruim, já tá ruim, já tô piorando. Tá piorando. Gostosinho. E um belo dia, eu estou com a minha esposa aí, ela assim, brincando com ele, né, fazendo aquela cara séria. Dadá, que história é essa de chamar o meu marido de Leozinho Delícia? Aí o Dadá falou, não, minha senhora, calma, não é o Dadá. Ele sempre falava do Dadá em terceira pessoa. Né? Não é o Dadá, é a mulherada. Eu falei, Dadá, você tá querendo me ajudar ou me complicar? Ela olhou pra mim, o quê? Eu falei, não, você conhece Dadá, ele é desse jeito. Foi tentar pegar ele, mas ele é impegável. Vídeo da discórdia no casamento do rapaz, mas... E assim, ele trouxe esse humor, essa leveza, né? Ensinou a gente muita coisa de futebol com essa simplicidade, né? A mesma coisa de Jair Bala, né? Jair Bala. O mestre Jair, que assim, do tempo
do não mimimi, né? Do tempo do futebol raiz ali e tal. E craque que foi, ele olhava assim, não é possível. Esse futebol de hoje não tá dando. Até uma saia justa, que a gente estava noticiando o Casares, que estava na delegacia, né? Depois de um programa com algumas mulheres. Aí deu um BO qualquer, paga, não pagou, pagou, foi, agrediu, não agrediu, foram parar na delegacia. Aí volta pro comentário da bancada, o Jair. Mulher bonita e craque, a gente perdoa. Eu falei, não, gente. Não, gente. Nossa. Não perdoa mais. Foi em outros tempos que estava errado, mas as pessoas ainda, né, machistamente aceitavam. Não sim. para, não é? Não, eu tô brincando. Tô brincando. Aí, como eu se tratava do mestre Jair, ele não foi, como hoje se diz, cancelado, né? Não foi porque a pessoa compreendeu Tem que... pessoas que são incanceláveis. Não é? Acho que o Jair Vale e o Dadá são 12. Silvio Santos. Silvio Santos. Agora, Leopoldo, você falou uma coisa interessante. Na sua opinião, como um cara que tá ligado ao mundo do esporte ali e acompanhou várias gerações de jogadores e tal, o que você acha que atrapalhou ou atrapalha a nova geração de jogadores de futebol de ter um bom rendimento diferente por exemplo, eu vi a seleção, quando eu tinha consciência de futebol, eu vi a seleção brasileira ganhando a Copa do Mundo em 2002, se eu não me engano, foi, né? 2002. E a impressão que eu tenho, bom, a minha relação com o futebol é mais distante, assim, eu assisto e tal, mas não é profissional como a sua. Na sua visão, o que mudou? O que atrapalha hoje a gente não ter tantos talentos à altura do que a gente teve, pelo menos pra mim, em 2002, e hoje a gente não viu mais pô, faz 20 e tantos anos que a gente não ganha nada na Copa do Mundo. Qual que é a sua opinião sobre isso? E aproveitando o seu gancho, eu vou dizer aqui o que eu já comentei por aí, eu vou repetir aqui para ficar registrado. O Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo tão cedo. Há quanto tempo? Eu não sei lá. Mais umas 20 Copas. Se continuar desse jeito, não ganha mais Copa do Mundo. Você está sendo pessimista, você é jornalista esportivo, como é que você pode falar isso? Estou falando, por causa de tudo isso que você falou. Talentos a gente tem, continua criando, mas obviamente não iguais aos que tínhamos, né? O último grande talento diferenciado que existiu há algum tempo de jogar bola, Neymar. Né? O Vinícius Júnior é muito bom jogador, mas sim, na seleção, o que está acontecendo? Né? Então, o que está acontecendo com todo mundo? Né? Foram 2 Copas do Mundo com o Tite, absolutamente perdidas, sem sentido nenhum, sem tática, sem esquema, sem possibilidade de mudar, um troço horroroso. Aí você vai lá na raiz, você tem a formação de jogadores no Brasil para vender. Né? Esses 2 aí, que saíram recentemente, né? O Endrick e agora o Estevão, e outros, né, anteriores, o próprio Vinícius Júnior, eles vão para uma outra cultura de futebol. Sim. Né? Nas escolinhas está se matando o talento, a habilidade, a técnica em função disso. Não, o jogador tem que ser completo. Aí você pega o garotinho ali que tem habilidade no meio campo, no ataque que seja. Não, volta para marcar. Toca. Tal. Ele não pode driblar. Não pode driblar. Então, a essência do nosso jogador, do nosso futebol, já se perdeu. A Europa e até mesmo outras escolas aprenderam a jogar futebol e tal, e mais, são mais disciplinados taticamente do que a gente, do que o brasileiro, né? Então a gente não consegue mais competir igualmente, né? A confusão que é o futebol brasileiro em termos de organização, né? de estrutura, de entidades, né? A CBF, os últimos presidentes, tudo sendo preso, não pode sair do país, o outro não pode voltar. Você não acha que o patrocínio tá mandando demais no futebol, não? Jogadores que aparecem na seleção brasileira, me dá a impressão que eles estão ali único e exclusivamente porque são patrocinados. Tem isso, as convocações de negócios, né? Existe. A gente não tem, assim, a prova do documento do empresário, do dirigente que fez e tal, mas fica nítido quando você vê algumas convocações assim, o que esse cara está fazendo na seleção? Quem é esse cara? Né? O técnico descobriu, né, a pólvora, isso aí vai ser o grande salvador. Não. Muitas das vezes pode ser esquema, sim. Né? Que mais? Os jogadores viraram
superstars, Sim, né? celebridades, né? Celebridades. Mas os jogadores, o Messi, Cristiano Ronaldo, também são bilionários, mas se você vê eles com o comportamento dos jogadores brasileiros, eles são atletas, eles são profissionais, eles ganham muito dinheiro, eles são garotos, coroas propaganda, né? Eles ganham o dinheiro deles e tal. Algumas vezes exibem, né, imagens de férias, né, em iate, ou na Disney, o que seja. Mas não é com 50 mulheres, embora isso seja muito bom, e 50 champanhes. É bom, mas é uma ostentação que aí você vai ver em campo, o cara não rende aquilo que ele está ostentando. Então, perdeu-se esse valor do esporte, né? Esses todos os fatores aqui que eu fui falando, né? Então, eu acho que tudo isso junto contribui para esse desastre que é o futebol brasileiro em termos de Copa do Mundo, em termos... Olimpíada a gente foi no futebol masculino? Nem foi, cara. Vergonhoso. Né? Tristeza, né? Tristeza. Nossa. E a gente fica, né, no nosso jornalismo esportivo isento, no programa que é estadual, né, mas que tem muita repercussão e tudo mais, a gente fica batendo nessas coisas, né? Recentemente teve a cassação do Edinaldo, ele voltou depois numa canetada do STF. É um presidente inócuo, uma administração totalmente distinta da realidade do futebol, enfim, mas para os presidentes de federações do Brasil está tudo certo. Por quê? Eles têm lá seus benefícios, eles têm os seus cargos garantidos, eles fazem seus campeonatos regionais rentáveis e tal, e a banda vai do jeito, né? Tá beneficiando um grupo? Beleza, torcedor que se lasque. Né? Você vê o desinteresse cada vez maior do brasileiro, do torcedor brasileiro com a seleção. Sim. Né? Isso tudo que você falou, eu acredito que na época da última seleção que ganhou existia, mulherada, essa coisa toda, mas a impressão que eu tenho é que de alguma forma eles sabiam lidar com essas coisas de uma forma muito diferente do que a geração de hoje. Eu lembro de uma entrevista que o Ronaldinho deu para algum lugar, não lembro agora. Ele falava que estava gostando de mulher lá, ele riu, está com inveja, não sei o que e tal. Assim, eu não sei se é a internet, se é a nova geração, isso atrapalhou um pouco, porque você viu, os caras eram responsáveis, os caras entravam no campo, eu lembro que eu assistia, eu falava assim, cara, eu fico pensando o que é um jogador europeu, olhar pra seleção, ver esse tanto de cara bom e olhar pro banco que tá Ronaldo lá esperando pra entrar, Kaká, Robinho, meu Deus, falava assim, a amarelinha era temida, né? Bons tempos. Voltando ao Jair Bala, né? Craque a gente perdoa. Esses craques que, como o Ronaldinho, que não era muito afeito a horários de treinamento e tal, mas em campo resolveu quando ele jogou. Sim, ele resolveu. Sempre. Onde ele jogou, ele resolveu. Não no final da carreira, que aí já era festa, já era, né? Mas ele resolveu. Esses craques de hoje são marrentos, são milionários, são mascarados. Alguns são bons de bola, mas não estão jogando bola. Então, o que adianta? Pois é. Leopoldo Siqueira, 11031. Se liga, BH. Fala pra mim aí de onde saiu essa motivação, essa inspiração para ser um representante da nossa cidade, ser um candidato a vereador. Na minha família, eu pesquisei até uma certa geração, não tem casos de político. Eu acho isso interessante porque, assim, para muitos, a política é uma carreira. Né? Tem políticos que a gente, obviamente, tem que elogiar, que fazem a política da forma que ela tem que ser feita, né? Com honestidade e voltado para o bem comum. Então, assim, a inspiração de alguém na família não é. E também não é nada programado, esses anos todos, né, de jornalismo, de toda essa atuação social, porque simplesmente aos 63 anos, né, com a popularidade dos programas que eu já fiz, que eu faço, o natural para muita gente você é famoso, você daria um bom político, você seria votado e tal. E a política não pode ser entendida só por isso, né? Você é bom de voto, então vai. Não, você tem que ser um caminho muito bem estudado e trilhado com sabedoria, você entender o que é exatamente o papel de um vereador, de um deputado, e saber assim, se um dia eu postular isso, o que eu posso fazer? Né? Aí você tem lá as emendas, você tem a possibilidade de
criar projetos e tudo voltados para aquilo que é o bem comum. No meu caso, né, esses anos todos atuando no esporte, vendo que o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação. Aí você encadeia o esporte com a educação, aí você vai para o emprego, você vai para a saúde, tudo isso tem que ter o olhar do poder público. E eu vejo nessa caminhada toda, não só agora de campanha, não, há muito tempo que a gente, né, olha, percorre a várzea, além do profissional, os outros esportes, quantas pessoas, quantos atletas a gente recebeu no Alterar Esporte, a gente fez matéria, a gente fez campanha para que tivesse um dinheiro para ir ali na Colômbia disputar um campeonato. Ou até em São Paulo mesmo, que não tem talentos sendo perdidos, ou talentos não sendo nem descobertos, porque não tem estrutura, não tem ajuda, né? Isso tudo fez parte dessa vida nossa até aqui. Eu falei, poxa, será que na política, né, num cargo, como, por exemplo, vereador, a gente conseguiria? Aí conversa de um, conversa com outro e tal, você consegue, você tem emendas lá, você pode fazer isso. Né? Então é aquele pensamento assim, então vou tentar ajudar mais. Né? A gente tem a visibilidade do programa, sempre colocando à exposição né, dessa comunidade que sofre mesmo, né, sem apoio do esporte. Falei, então vamos arrumar um outro canhão, né? Somar as forças para a gente... Aí fui amadurecendo essa ideia e tal, comentando com amigos e tudo. Um deles está aqui, o Rodinei, que tem um projeto social de futebol e social, né? Então vamos lá, vamos tentar, vamos postular. E tem sido uma caminhada muito boa, porque as pessoas olham além desse jornalista que, né, está na televisão, na hora do almoço, nas casas das pessoas, é famoso, é bacana. Estão olhando além, estão olhando assim, essa possibilidade de que, assim, uma pessoa que sempre teve uma visão crítica da política, não da política, mas da forma como a política é feita, geralmente, então essa pessoa, assim, de repente cismou, por que você vai entrar na política? Não é por quê, é para quê? É para mostrar essa renovação, para tentar fazer uma coisa nesse sentido, para tentar aumentar o nosso raio de ação e retribuir essa cidade que me acolheu com tanto carinho. Eu vim para cá em 87 e consegui bons trabalhos, grandes amigos, construí aqui a família, né? Logo no início, assim como eu disse que eu agradeço muito a Deus que me deu muito mais do que eu imaginava, eu com poucos anos de BH, eu ganhei dois prêmios de jornalismo. Um pelo jornal que eu trabalhava, que era mais ligado ao esporte, e o outro na Rádio Globo, que era uma série de reportagens que a gente fez sobre catadores de papel. E foi instituído um prêmio e a gente venceu. E eu vejo hoje, isso tem o quê? Foi lá para os idos de 89, nós estamos em 2024, o drama dos catadores de papel no BH continua. Aí você pensa, poxa vida, tanta gente passa pela Câmara, pela Prefeitura e até mesmo a Assembleia e não conseguem resolver graves problemas na capital. Eu prometo resolvê-los? Não. Eu prometo fazer esses projetos, né, que a gente sabe que lá na base pode tirar 1, 2 mil, 3 mil, quantos forem jovens de um outro caminho e colocá-los no caminho bacana. Se você pudesse nomear aí duas bandeiras principais da sua candidatura, quais seriam essas bandeiras? Você vai levantar isso aqui. Eu nem preciso. Ao meu ver, dá a impressão assim. Você não precisava estar na política. Se for olhar só pelo Leopoldo. Né? O Leopoldo já tem uma carreira consolidada. Então, é nítido que você tem uma ação social nisso tudo. Quais são essas bandeiras? A primeira, né, não vou falar que é a maior, nem nada. A primeira o esporte como transformador social, né? Mas como que é isso? Você vai colocar um gramado nos campos, no dia de várzea, vai botar o refletor, dar umas bolinhas, dar um uniforme, como muitos fazem, e ponto, depois, gente, viu? Gostou? A bolinha nova, né? Tá rodando aí. Não, é dotar esses locais, até muitos que são públicos e estão inativos, ou estão ociosos, ou estão ocupados, não com projetos sociais, mas com a pelada do Zé, dotá-los de infraestrutura. Colocar isso mesmo, tá? Mas para instalar escolinhas, né?
profissionalizante, pessoas dotadas com conhecimento, né, para esse acompanhamento. Eu fui num projeto recentemente nessa caminhada e conversando com um professor, né, que é o técnico e psicólogo, ele me contou uma história assim, angustiante. Falou, tem um garoto aqui de 13 anos que tem os pais, né, o pai e a mãe em situação de risco. Eu vou falar em situação de risco para não expor outra situação, mas as pessoas devem imaginar, né? Eles estão na marginalidade. Certo. Em que ambiente esse garoto está crescendo? E ele vai cotidianamente ao projeto porque o futebol está salvando ele. O futebol, ele gosta, é uma coisa que nasceu com ele. Se ele vai virar um craque, é o que menos importa nesse momento. Então, o nosso projeto visa isso. Mas como é que você vai dotar isso tudo? Você vai mandar a emenda do seu gabinete? Sim. Mais do que isso, é pressionar, que é o papel do vereador, é fiscalizar, que é o papel do vereador, poder público para dotar essas estruturas disso. E mais que isso, fazer as parcerias público-privadas, a gente já tem conversado com empresários que gostaram da ideia porque fecha o 360 graus. Ou seja, você está com a garotada aqui que está naquela situação, né? Você dá um incentivo, a possibilidade do esporte, da educação, né? O profissionalizante e no final, se ele não tiver excelência no futebol ou qualquer outra modalidade, esse empresário fala assim, opa, você é um bom cozinheiro, hein? Você é uma boa eletricista e tal, e você fecha 360 graus com um emprego. Você vai dar emprego para todo mundo? Não, tem gente prometendo aí, né? Dar emprego, ônibus de graça, terceiro de não sei o quê, mais dinheiro, não sei. Como se o povo fosse bobo, né? Como se o povo fosse bobo e como se esse dinheiro brotasse. Sim, esse dinheiro pode ser construído. E o poder público, por exemplo, se você tem na Câmara ou na Assembleia uma verba imensa para um monte de coisas desnecessárias, como verba paletó, por exemplo, poxa vida, por que não vai ter para um projeto social? Então, essa é a ideia, né? O esporte como transformação. E a gente tem um olhar muito verdadeiro sobre a cidade. Quais são os dramas? Pessoas em situação de rua, nós temos parceria aí com o pessoal que já trabalha nisso. E há os críticos que falam, olha, o que atrapalha essa coisa de pessoas na rua são as pessoas que doam o alimento. Eu nunca vi um alimento atrapalhar. Né? Acontece que esse pessoal trabalha sozinho. Aí eu reuni com essas pessoas e perguntei, escuta, o que um vereador poderia fazer? O que esses projetos precisam? O que as pessoas precisam? Assim, que o poder público se alia a nós. Porque a gente bate na porta de uma prefeitura, de uma câmara, e ele fala, não, esse negócio é muito complicado. Muito complicado. A gente não pode tirar. Mas não é chegar lá e tirar todo mundo. Vai levar para onde? Dá emprego, dá casa. Mas isso não brota. Então vamos fazer um projeto que envolva todos os setores. Sim. Não adianta, né? Prometer, vou tirar todo mundo da rua. O que eu vou fazer? Vou varrer essas pessoas para o Arrudas? Não, tem que ser um envolvimento da Câmara, da Prefeitura, das empresas, das pessoas em geral. Vem cá, da sociedade. E eu falo muito quando a gente caminha, eu falo assim, sabe qual que é a minha primeira proposta? Qual? Te ouvir. É você quem sabe, você que mora em qualquer bairro, em qualquer situação, é você quem sabe o que precisa. Se eu chegar prometendo tudo, o transporte coletivo é uma droga, tá horrível, tá, vou resolver porque eu vou cobrar das empresas. Bobagem, cara. Você não promete isso não, esse negócio é muito complicado. Você tem que chamar todo mundo num consenso e falar, e aí? Quem que vai ajudar? E o vereador fiscalizar, fazer o papel dele. Não é entrar em toma lá da cá, né? Não, ajeitou aqui, me deram uma emenda, não vou falar mais sobre isso. Eu passei a minha vida toda jornalista falando o que era preciso. Não é agora aos 63, 2 filhos, né? Que eu vou manchar, né? Falei assim, agora eu vou arrumar esquema que eu quero me dar bem. Já me dei bem. Me dei bem fazendo o que eu faço com honestidade, né? Me dei bem no sentido de que eu tenho o respaldo dessas pessoas que acreditam que o bem comum é o principal e não o toma lá da cá. Eu te fazer uma pergunta, Leopoldo. Geralmente as pessoas... Existe um preconceito na cabeça, pelo menos na maioria das pessoas com que eu convivo, né? Que política é assim, o cara tem até a boa intenção no início. Chega lá, ele desbandeira tudo e acabou e tal.
O que você teria a dizer para uma pessoa que te ouve agora no nosso podcast e acredita em você e conhece a sua caminhada e sabe da sua índole, mas talvez tenha assim, cara, tá bonito agora, e quando ele entrar, será que ele... O que vai garantir que ele não vai entrar em algum sistema, né? Política sempre... A gente sempre tem essa... A gente não tem esse convívio, né? A gente pensa, o que chega lá, acontece que o cara parece que ele... O que você teria a dizer para o seu eleitor, né? As pessoas têm esse temor e quase certeza, né, de que entrou para a política vai se corromper. Não é entrar para a política que corrompe as pessoas. Ele já é corrompido. Não. O caráter dele já não existe. Ele teve uma oportunidade, mas porque a gente está falando de um país muito rico, né? Muito rico, porque gastar isso tudo de dinheiro com legislativo, com judiciário, com não sei mais o quê, com tanto desvio, né? A gente só pode ser rico. E a gente tem na Câmara Municipal, nos últimos tempos, assim, denúncia de todo tipo. Cassação de mandato por fraude, bate-boca, tomar lá da cá, não sei o quê. A gente sabe que, obviamente, tem os acordos políticos daqui e dali. Se o prefeito mandar um projeto que seja verdadeiramente bom para a cidade, eu vou votar a favor. Mas o seu grupo político, o seu partido quer fazer oposição porque quer pressionar o prefeito, porque não sei o que aconteceu e tal. Azar. Então, que me expulse. Né? Então, a garantia que a gente tem de não se corromper, de não deixar o sistema complicar aquilo que a gente está projetando e pensando antes, é caráter. É caráter. Né? Nenhuma conversa fiada, nenhum dinheiro, nenhuma oportunidade pode balançar uma pessoa que é do bem, que quer o bem. Né? Mas é muito difícil, que às vezes o sistema e tal... Eu sei disso. E às vezes a gente pensa, poxa, você sabe disso, por que você saiu da sua zona de conforto, né? Está quase aposentando, os filhos quase formando na faculdade, podia pegar uma prainha aí, né? Ficar lá descansando, um peixinho e tal. Não, cara, você tem que servir, cara. Isso não vem assim de... agora eu vou fazer um esquema ali, porque, né? Fazendo nada, não, isso é muito sério, a política é muito séria, o povo é muito sério. Isso vem, é uma missão. Os amigos abraçaram, a família abraçou, falou assim, então vamos lá fazer um tantinho de diferença, quem sabe, né? Ou nos juntar às pessoas do bem, porque a gente não pode afirmar que 41 vereadores são desonestos, são afastados da comunidade, não. Né? Tem muita gente boa. Sim. Que pode fazer um bloco lá e falar, agora acabou, não tem mais jogo. A política é um jogo, é um diálogo, né? Ok, mas um jogo tem que ser do bem. Falar, olha, vamos unir aqui pra gente votar esse negócio que é legal, e não vamos unir aqui só para ferrar aquele ali, que aí ele vai dar mais para ele. Não, isso aí não me interessa. Né? Nesse jogo não entra. Então, a certeza que eu dou agora a todos que estão nos ouvindo e vendo sou incorruptível. Sempre fui. Então, pronto. Deixa eu te perguntar, dentro da sua bandeira aí de esporte como transformação social, vou pegar um nicho que talvez não seja o mais importante, mas que eu fico observando. Um menino ou uma menina, ele quer se tornar jogador de futebol profissional. A dificuldade que existe para esse menino, essa menina, fazer um teste que seja num clube, para ele tentar, né, ser um jogador de futebol. Eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 13, que estão nessa maratona aí, estão na loucura de tentar a carreira no mundo esportivo. Mas a gente nem encontra teste, a gente nem encontra peneira mais, igual tinha, né? O Cruzeiro lançou há pouco tempo atrás, mas assim, a impressão que dá é que desde pequenininho, a gente vê o caso aí como do Estevão, né, que deu aquele escândalo, saiu até no Fantástico, desde pequenininho, muito empresariado em cima, e quem tá lá dentro é só quem tem empresário. É possível uma pessoa idônea, igual você, mover algo em torno do futebol para que isso seja pelo menos minimizado? A gente não pode, né, em qualquer setor, seja do jornalismo esportivo ou na política, influenciar
clube de futebol, né? Sim. Querendo ou não, é instituição privada. Instituição privada e tal. Aí tem... Leis regulamentadoras, nada disso? Você acha que é possível? Eu acho que o que é possível é a gente fazer projetos que já envolvam uma captação. A gente tem já também parceiros dentro dessas ideias todas do esporte como transformador, que tem esse viés. Vamos estruturar essas áreas para ter escolinha, profissionalizante, isso aqui, nada. E na ponta ali, ou você tem o garoto ou a garota que tenha, não só no futebol, mas enfim, que tenha talento que pode ser trabalhado, então você vai ser aqui encaminhado. Já dentro desse projeto, essa instituição, digamos assim, de captação, né? Aí você pode fazer um elo com o clube, né? Obrigar o clube a receber, não, porque, igual você falou, já está ali, esquematizado, empresário. Quando o garoto começa a se destacar, chegando ao profissional, aí o clube, o Chelsea vai comprar fulano de tal. Aí quando o clube X tem tantos por cento, você falou, o garoto acabou de sair das divisões de base e o clube só tem 50%, para onde foi a fatia? Aí é empresário, não sei o quê, aí fala que o 5% do passe é do pai, mas é do empresário, porque o empresário já está sustentando o pai há muito tempo. Então, eles estão chegando primeiro, né? Mas só que eles não estão chegando em todas as áreas, né? Porque tem muita gente aí, igual você falou, que está tentando e aí, está onde? Não consegue. Para entrar no clube, eu encontrei um senhor que tem um filho, para entrar no clube tem que ter empresário, né? Não teria que ter, né? Porque o clube, poxa vida, o que ele mais quer é o quê? É descobrir novos talentos, né? Mas por que está fechado, sitiado? É porque já tem 1000 esquemas. A gente sabe de casos assim de dirigentes de divisões de base, de clubes aqui de BH, que depois de muitos anos atuando, alguns até ex-jogadores conhecidos, foram demitidos porque tinha um esquema. Aí que esquema que é esse? É um combinado com o treinador que põe esse, não põe aquele, ou que dispensa, aí o cara vai para outro lugar, e lá ele estoura e tal, mas aí esse clube já não é dono mais, é fulano que é. Infelizmente, né? O futebol é onde circula uma grana maravilhosa, né? Imensa, e onde tem as falcatruas que não ficam muito abertas, né? Então, assim, eu acho que a gente pode ir por aí, né? Os próprios projetos desses clubes que a gente vê aí lutando pra caramba na Várzea, no Amador e tal, terem a sua captação. Aí pode fazer um negócio com os clubes, né? Pode entrar lá com outro tipo de moral, digamos assim, sem passar pelo empresário que é ganancioso, né? Sim. Agora a pergunta que não quer calar. Antes da última pergunta que eu tenho para você aqui, eu quero te perguntar como é que você fez para manter a sua imparcialidade nessa guerra que foi essa bancada democrática esses anos todos aí. Rapaz. Porque o Leopoldo tem um time de coração, que nós vamos chegar lá. Eu não sei, tá, se ele vai responder, porque faz parte. Se ele falar que escorregar, vamos ver qual vai ser a postura. Mas como é que você faz, cara? Porque acho que o coração deve bater mais forte certa hora, né? Muito da tranquilidade da isenção do jornalismo mesmo, né? No formato da Alterosport, eu não tenho a mínima condição nem autorização para torcer por um em especial, né? Na verdade, eu torço para todos os times mineiros. Sabia que ele ia sabia que ele ia meter. Eu sou Minas Gerais Futebol Clube. E a gente... Minas Gerais Futebol Clube. Mineiro tem que ter um time de coração ali. O pai te ensinou qual time? Olha, como eu contei a história de Manhuaçu, né? Lá eu tinha um time, o Ipiranga, né? O Ipiranga de Manhuaçu. Disputou já o módulo 1 e tal. O Ipirangão. Aí ele acabou esse time. Eu fiquei órfão e desde então eu passei a adotar todos os times mineiros mesmo para me fortalecer. Lógico que ele ia terminar assim. Aí perguntou, mas você passou tanto tempo em Juiz de Fora, você deve ter um lá. Então, aí os atleticanos falaram, deve ser Tupi, porque o Tupi é o Galo Carijó. Não, deve ser fulano. Em Juiz de Fora, na minha época, também tinham 3. Tupi, Tupinambás e Sport. Então eu era os 3 também. Só que curioso. Eu era os 3, eu torci para os 3. E, na verdade, eu torço mesmo para todos.
porque eu acho que a gente tem que fortalecer o futebol mineiro, não tenho certeza, né? E ali já tem uma coisa tão gostosa que é da bancada democrática. A gente já chegou a colocar outros times do interior que se destacaram em algum momento, chegaram até semifinal e final do campeonato. A gente fez um puxadinho da bancada ali para o Ipatinga, para o Vila Nova, e eles foram entrando no meu coração também. Onde eu vou, eu torço para o time. Tem 27 anos de bancada de TV Alterosa. Não é possível que eu ia arrancar. Agora me fala uma coisa. Qual que é o segredo de estar com 63? 63. Com essa cara de 40. Muito obrigado. Como que faz? Fala a receita aí, onde, qual que é Eu tô com 36, já tô com cara de 50. Eu tenho muita alegria de viver, eu faço o que eu gosto, né? E tenho muita realização pessoal, né? Grandes amigos, uma família maravilhosa. E pratico, obviamente, né? Cuido da saúde, na alimentação, né? Na academia e tudo mais. Essa caminhada agora de campanha, assim, estou adorando, porque exercita, né? E eu amo o sol, né? Eu entrei um pouco menos moreno na campanha, eu já estou mais pretinho. Então, essa alegria de viver essa coisa, né? De gostar da vida, de gostar do que a gente faz, eu acho que isso dá a gente um gás, dá a gente uma... Né? A gente vai renovando, a gente vai começando do zero sempre. E o meu começo do zero foi vendendo picolé em Manhuaçu. Olha isso, você deixou o melhor pro final. Eu me lembrei agora, porque assim, eu chegava de férias, né? Depois já de maior, crescido e tal, aí a minha avó falou assim, esse menino tá à toa demais. Falei, vó, tô de férias, já passei de ano. Não, você vai fazer alguma coisa, vai vender picolé. Eu ficava mandando assim pela cidade, gritando, oi, picolé, arrastão. Não sei por que esse picolé chamava arrastão. Se gritar, Mal ele sabia que... gritar arrastão hoje em dia é um perigo, né? E eu ficava assim, tinha que vender, não podia, no calor danado, não podia derreter, senão tomava prejuízo, né? Então acho que ali eu aprendi muita coisa boa. A primeira coisa é que, assim, trabalhar é bom. Mas exploração de mão de obra infantil, outra coisa. Não, trabalhar, gente, fazer alguma coisa. Tem aí vários projetos, Aspron, que já procura colocar a meninada no mercado de trabalho e pensando sério sobre isso, sobre a vida, sobre o sustento, sobre o trabalho, né? Senão vai vir um adulto viciado em alguma coisa e dependente de Bolsa Família. Não, vamos trabalhar. Mas tem emprego, tá? Então vamos pressionar, vamos dar economia, vamos fazer esse troço girar, né? Que é importante para a sociedade. Aprendi outra coisa, que toda avó tem razão. Tô de férias, mas agradeço muito a ela ter colocado para vender picolé, porque hoje a gente sabe o valor que tem isso tudo. Tá certo. Cara, que honra estar com você aqui nessa mesa. Valeu. Foi um privilégio. Eu queria que você deixasse os nossos últimos segundos ou minutos aí para você falar por que o povo belo-horizontino pode fazer esse investimento, que ele não vai se arrepender em votar no 11031 lá no dia das eleições. Peço a vocês, não o voto, mas a consciência, né? BH, assim como todas as cidades mineiras, brasileiras, né, do mundo, vivem hoje muitos problemas, pessoas estressadas, muitos trabalhadores, muitos desempregados, muita gente que está sofrendo nas ruas. Então a gente tem que ter a consciência de que a política é necessária e a gente tem que fazê-la bem. A gente está formando ou procurando formar um time do bem. É falar de propostas de educação, de saúde, de esporte como transformador social, enfim, a gente está querendo que a gente nunca mais precise de falar assim, essa política, olha só tem safado. Não, porque a gente é que vai estar lá. A gente quem? Você que é de bem, pessoal aqui do Comércio do Zero que é de bem, é esse time que a gente tem que formar para mudar. Se a gente não mudar, se a gente não votar, parar de anular, parar de aceitar propostas mentirosas, aceitar dinheiro para votar, só porque vai arrumar uma coisinha ou outra aqui, se a gente fizer isso, a gente vai continuar só reclamando. Então vamos lá, vamos entrar e vamos fazer tudo que precisa para a nossa cidade, para a nossa vida melhorar. É isso aí. É isso. Fala aí dos nossos patrocinadores. Nós temos como patrocínio desse canal a Falco Imports. Eu já falei um monte de vezes dela aqui, vou falar de novo. Se você precisa comprar o seu iPhone, o seu iPad, o seu AirPod, agora aprendi a falar, não errei mais. Você entra em contato com esse
o número tá passando na sua tela aí. Tem preço e tem forma de pagamento de até 18 vezes sem juros. Você não acha isso em lugar nenhum. Pode contar com a Falcon Imports que ela vai tirar esse celular velho que você tá usando aí e te dar um novo o mais rápido possível. Também vou falar da Estúdio L33, que é o melhor estúdio de Belo Horizonte, com um precinho que o povo mineiro Belo Horizontino consegue pagar. Você vai fazer lá 3 aplicações de piercing ácido cirúrgico por apenas R$100. Então, visite lá o estúdio, tem na Galeria Ouvidor, aqui no centro da cidade, tem em Venda Nova também, e eles estão ali pronto. Nós estamos ali pronto, porque o estúdio é nosso, né? Para atender você, e vai ser um grande prazer. Lembrando também que agora a gente voltou com atendimento a domicílio. Então, se você quer fazer um piercing, você consegue nos contactar e a gente vai até a sua residência para executar o serviço. E por último, a Pab Design. Se você está começando o seu negócio, já tem o seu negócio, precisa transformar a comunicação visual dele, fale comigo. A sua mãe já disse para você assim que você não é todo mundo. E ela não estava errada, não. Se você não é todo mundo, por que a sua comunicação visual é igual a de todo mundo? Porque a sua marca é igual a de todo mundo. Transforme o seu negócio hoje, eu te garanto que as suas vendas vão aumentar. Não por causa da marca, mas porque a percepção que os seus clientes vão ter do seu negócio vai elevar. Porque é isso que eu faço com o seu negócio. Eu elevo a percepção de valor dos seus clientes sobre você ou sobre o seu negócio. É isso. Maravilha. Muito obrigado, você que ficou até aqui. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. E é isso, cara. Você chegou, olha aí. Aí, ó. Fechou. Apresentador da TV Altarota. Eu tenho que pegar uma foto com o Leopoldo. Quem diria, meu Deus do céu. Mundo da internet. A internet é maravilhosa. É isso, cara. Muito obrigado. Obrigado. Que Deus nos abençoe. Parabéns. Comece do zero.